Vamos entrar em conexão com os nossos mentores espirituais e fazermos a oração que o Mestre amado nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso glorioso e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço, em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, sucumbir às tentações da matéria ou de irmãozinhos menos esclarecidos, mas livrai-nos de todos os males, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis e sua falange. Passamos a palavra para o nosso irmão Paulo Ferreira. Seja bem-vindo. Jesus, certa vez, estava pregando e avisaram para ele: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. E ele, sempre aproveitando a oportunidade para ensinar, para passar uma lição, perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Lógico que essa pergunta de Jesus, como sempre, né? Jesus é extremamente provocativo e ele provoca justamente para a pessoa pensar mesmo. O pessoal deve ter: mas quem é minha mãe? Será que ele não sabe que ele é filho, né, de Maria de Nazaré? Será que ele não sabe que ele é filho de José, o carpinteiro? Mas Jesus, com essa pergunta, na verdade, ele queria dizer o seguinte: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, não José, do meu Pai que estás no céu, ele faz questão de dizer, não é o Pai José, o carpinteiro, o Pai do céu. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, é minha irmã, é meu parente. Então Jesus realmente ele abre essa questão de família para a verdadeira família. A verdadeira família é a família universal. Porque se a gente pensar, Deus nosso Pai, todos nós somos criaturas de Deus. Ora, todos aqueles que são filhos de um mesmo Pai são irmãos. Então Jesus realmente chega e fala isso aí. Só que ele amplia, não é só essa questão de ser todos, né? Todos somos criaturas de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, porque o que acontece? Quando é pai, quando é mãe, quando é irmão, não, esse é meu pai, esse é meu irmão, aquele lá eu não sei quem é, aquele outro eu não sei quem é. A minha família eu gosto, eu quero, eu amo, eu ajudo. O vizinho, os outros, outro país, não querem saber, não me incomoda. Então a gente, pelo menos aquelas pessoas que a gente gosta, que é do nosso círculo, que está nessa esfera do bem-querer, esse aí a gente realmente sintoniza na mesma frequência. Então Jesus, usando isso, ele falou: todo aquele que faz a vontade de meu Pai está na mesma frequência minha. É digno de ser a minha mãe. É digno de ser o meu irmão. Então Jesus, nessa sua profundidade muito grande, então ele dá mais uma ideia. O interessante é que todo o Evangelho, todas as palavras de Jesus, elas são completamente interligadas. É igual os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles são interligados.
Quando você está lá no capítulo 28 sobre as orações, né? Tem vários modelos de orações. Você liga o capítulo 1 com o capítulo 5, com o capítulo 12. É impressionante. Porque quando Jesus fala, todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Ou seja, todos somos irmãos. Todos somos próximos. Irmão, próximo. É a mesma coisa. Numa outra situação, uma pessoa perguntou, Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus falou, mas a pessoa que perguntou era muito esclarecida. Né? O que está escrito na lei? Na lei está escrito que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Aí Jesus falou, você sabe o caminho, pratica a lei de Deus, ou seja, faz a vontade que meu Pai, né? Aí a pessoa que perguntou, tá bom, Senhor, mas quem é meu próximo? E aí Jesus, né, através dessa pergunta, ele falou, olha, próximo, aí ele falou sobre aquela situação de um homem que foi assaltado e ficou ferido na beira da estrada, e passou um sacerdote, muito conhecido, né? Um sacerdote naquela época não era. Tem gente que fala que é um padre, não é um sacerdote, ou seja, era um religioso. E não fez nada. E passou também um levita, também o levita é relativo à religião, era uma pessoa assim de autoridade religiosa. E também não fez nada, passou do outro lado da rua, do outro lado. E passou um samaritano, que naquela época era considerado uma pessoa desprezível. E foi justamente o samaritano que pegou aquela pessoa, ajudou, levou para uma estalagem, para uma pensão, e ainda chegou para o dono da pensão e falou, olha, eu estou viajando, cuida desse senhor aqui, cuida dessa pessoa que está ferida, adiantou um dinheirinho para ele, falou assim, na volta, se você gastou mais, eu pago. Sem saber quem é, sem saber o que aconteceu. Então Jesus, através dessa história, ele mostrou que o próximo é minha mãe, meu pai, meu irmão, meu vizinho. Não é necessariamente uma proximidade física. Então, a proposta para a reflexão da noite de hoje, principalmente que a gente antecede, né, o Dia das Mães, é muito gostoso isso, está certo que no plano espiritual todo dia é Dia da Mãe, né? Para quem vive não só no plano espiritual, mas para aquelas pessoas que já faz a vontade que meu Pai, né? Como Jesus fala, todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, todas essas pessoas que já faz a vontade do Pai Celestial, para essas pessoas, todo dia é Dia das Mães, todo dia é Dia dos Pais, todo dia é Dia dos Namorados, todo dia é Natal. Mas, como a gente ainda precisa de data, a gente ainda está ensaiando essa caridade, né? Dia dos Namorados, Dia do Papai, Dia da Mamãe, Natal. E é gostoso porque a gente ainda precisa disso. Mas hoje a gente vai tocar no assunto com relação à família. Jesus, com relação à família, ele é claro, honrai pai e mãe. Honrai pai e mãe. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele realmente detalha família. E isso precisa de ser detalhado mesmo. Porque muita gente pensa que eu caí na minha família de paraquedas. Não tem nada a ver com meu pai. Não tem nada a ver com minha mãe. Meus irmãos, eu gosto muito mais dos meus colegas de trabalho, Mas então às vezes a pessoa pensa que família é um acaso que acontece. Mas quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vê que não é isso. Família é uma reunião complexa. É uma reunião complexa que começa no plano espiritual. Na verdade, família é uma reunião complexa de interesses particulares. E essa questão de família, ela tem 3 fases. 2 no plano espiritual e 1 no plano terrestre. Como é que é isso? Veja bem, a primeira fase é a formação da família. A segunda fase é quando essa expedição
a gente pode chamar que quando a família está tudo pronto para realmente acontecer aquelas encarnações na Terra, a gente pode chamar que começou uma nova expedição na Terra. E a terceira parte dessa expedição é a volta. É a volta para o plano espiritual, aonde será avaliado. É muito interessante. Vamos conversar sobre um pouquinho sobre isso. Então, são 3 fases. A primeira fase é a programação da encarnação. No plano espiritual, a programação da família, gente. Gente, a primeira coisa que acontece é nós conseguirmos adentrar os departamentos responsáveis pelo planejamento das reencarnações. É uma fila muito grande para a gente conseguir. Olha, o seu nome agora está no departamento de reencarnação. Então, o seu caso vai ser analisado. Você já está lá dentro. É igual aquela pessoa que, eu estou no hospital. Sim, mas você está no hospital, está sofrendo. Sim, mas tem gente que ainda nem foi chamado ainda. Tem gente que está lá fora, tem gente que está na fila, tem gente que não sabe nem quando vai estar no leito do hospital. Então, uma reencarnação, o primeiro passo é a gente pertencer ou já adentrar por merecimento, por muita oração, por muita intercessão, né, de irmãos nossos do plano espiritual, para que a gente pelo menos entre no departamento de reencarnação. Naqueles departamentos de reencarnação, que é o departamento que vai programar, nos ajudar e ao mesmo tempo programar a nossa reencarnação, tem vários subdepartamentos. Por exemplo, a primeira coisa depois que a gente entra, depois que a gente está inscrito, né, um candidato a reencarnar, a primeira coisa, o que vai ser trabalhado na Terra? Para que você vai na Terra? Porque a Terra não é lugar de morar e muito menos lugar de passar as férias. A Terra, a gente sempre fala a título de pedagógico, que é uma mistura de hospital, escola, presídio, onde a pessoa vai estudar, onde a pessoa vai se curar, onde a pessoa vai drenar o passado, ou a pessoa não tem nada que drenar passado nenhum, mas vai ajudar. Então, o que você vai fazer na Terra? Isso é a primeira questão a ser resolvida. Segundo, a estrutura familiar. Você vai como pai, você vai como mãe, você vai como filho, nessa família que está formando. De repente, não, eu tenho que ir como filho porque eu tenho um relacionamento meio estranho com essa pessoa, então eu vou como filho. Não, é a questão da autoridade, vai como mãe, isso aí que precisa de ser resolvido. Digamos que 5 pessoas vai resolver reencarnar para cada um com a sua necessidade. E aí, a primeira coisa é saber o que vai ser, quem é que vai como pai, quem vai como filho, quantos filhos e quem vai o primeiro filho, quem é o primogênito, tudo isso. A terceira questão é o seguinte, todo espírito, toda pessoa, ele tem um perfil, ele tem uma característica. De repente é uma pessoa hostil, ou é uma pessoa muito calada, ou é uma pessoa agressiva, ou é uma pessoa ciumenta. Então, e isso é natural do espírito. Às vezes, nas últimas 10 encarnações, ele trabalhou muito a questão do ciúme, ou a questão do dinheiro, e ele precisa de realmente mais 10 encarnações futuras, desmagnetizar daquela doença espiritual que está com ele. Então, o que precisa de ser analisado é isso, para saber como é que vai trabalhar essa pessoa, a problemática dela, ou o perfil dela. Precisa disso. E última etapa da programação ainda, hein? A última etapa da programação no plano espiritual é definir o conjunto de circunstâncias que melhor vai favorecer aquela família. Conjunto de circunstâncias. Por exemplo, é melhor que eles venham, é melhor que essa expedição que vai acontecer na Terra, é melhor que eles tenham muita dificuldade financeira? É melhor que eles sejam muito ricos? É melhor que sejam todos bonitos? É melhor que tenha doença na família? É melhor que tenha... Então, é um conjunto, tem que definir um conjunto de circunstâncias que melhor vai garantir o êxito. Tudo isso, gente, tudo isso é sob os cuidados delicadíssimos da providência divina.
são engenheiros especializados em reencarnações. A gente, é muito gostoso falar isso, mas também é muito grave, porque às vezes você, eu vou separar, eu vou casar, eu vou ter um caso com essa pessoa, eu não vou ter, achando que você pode fazer o que quiser, sendo que você veio aqui compromissos seriamente programados. Seriamente programados. Uma família não é brincadeira. E às vezes os problemas mais sérios da família vai vir quando você é avô. E às vezes você já teve problemas sérios durante a sua condição de jovem, de papai, de esposa, mas ainda tem que se solidificar mais ainda no Evangelho, porque você tem que ensinar os seus netos a seguir um caminho decente, equilibrado. Vovô, vou fazer isso. Vovó, vou fazer isso. Não vai não, mas não vai mesmo. Não, porque a vida está difícil. Ué, para quem está fácil? Então, às vezes, até na condição de... Você pensa que, não, agora já sou avô, já aposentei. Esse negócio de... No plano espiritual não tem aposentado, não. É bom ir acostumando. Então, essa é a primeira fase. Aquela programação séria. Os amigos espirituais vêm te ajudar. E pessoas que te conhecem muito mais do que você mesmo. Porque às vezes, como a gente acabou de falar, a pessoa está totalmente embotada, ela está totalmente voltada, ela está totalmente doente nas doenças que ela se autoprogramou nas últimas 10 encarnações. Mas os amigos espirituais que conhecem ela há mais de 100 encarnações sabem que aquilo ali é momentâneo, que ela precisa de uma meia dúzia de encarnação para se realinhar. Então a gente tem ao nosso lado irmãos que nos conhecem há séculos, e vai nos ajudar a reencarnar. Então essa é a primeira fase. A segunda fase é a própria reencarnação. Aí já é a segunda fase, é a reencarnação mesmo, já foi programada, aí vem gravidez, aquela coisa toda. Mas aí também é uma coisa interessante, porque o pai, a mãe e os filhos, cada um, a família é uma reunião. A família é uma expedição em conjunto, só que cada um tem a sua tarefa particular. É muito comum o pai e a mãe voltar para o plano espiritual com a missão cumprida e os filhos continuar no pântano de desespero que sempre viveram. É comum. O próprio André Luiz é muito curioso. Quem já leu O Nosso Lar vai observar o seguinte: é a história de um médico, né? E tal, que viveu médico aqui na Terra e tal. E quando ele desencarnou, ele foi tido como suicida. Ainda que indireto, ele ouvia: você foi suicida e tal. Mas eu não suicidei. Sim, mas a sua atitude foi um suicida. Então ele voltou comprometido. Ele. A mãe voltou de uma forma belíssima. Ou seja, a mãe no planeta Terra, naquela atual encarnação, naquela família, ela fez o dever de casa. Ela voltou e realmente, quando ela voltou, estava esperando ela um tapete vermelho. Já o pai dele voltou um desastre. Um desastre. Então é interessante. E é curioso que aonde o André Luiz estava, ele não podia visitar a mãe porque ele não tinha merecimento. Porque a mãe estava num lugar extremamente puro, elevado. E também não podia visitar o pai, porque o pai estava numa zona muito, muito complicada. Então, para vocês, só um exemplo que a gente tem de que é realmente uma família que foi programada no plano espiritual e voltou, um passou de ano, o outro foi reprovado, o outro ficou mais ou menos, o outro ficou em recuperação. O André Luiz ficou em recuperação, tanto é que reaclimou um pouquinho lá e tal. Então, para a gente ver que realmente existe. Não, mas eu vou na família. Não adianta. Por exemplo, na próxima encarnação, eu quero programar minha encarnação. Eu quero ir como pai, Francisco de Assis. E como mãe, Irmã Dulce. Tá bom? Como tio, Bezerra de Menezes. Lógico, né? Então, mas pode ser. Mas, gente, quando Jesus fala a cada um segundo as suas obras, a gente vê
o trabalho que Santo Agostinho deu para Santa Mônica. Santa Mônica, se não era santa com aquele filho, virou. Porque realmente o Santo Agostinho dava muito trabalho. Mas ela foi daqui. E daí realmente, né, também com aquela, tá com aquela mãe, quem é que não vira Santo Agostinho, né? Então, mas aí o Santo Agostinho chegou a um ponto que chega de tropeçar, chega de cair. E aí realmente Santo Agostinho, numa só encarnação, ele conseguiu aprumar e realmente é esse Santo Agostinho que a gente conhece. Mas o que importa é o seguinte, é que quando a gente volta para casa, a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Se o pai foi um pai maravilhoso, foi um pai que dedicado, os filhos ele pode ter tido 10 filhos, mas nenhum seguiu o caminho do bem, e muito menos da moralidade, e muito menos copiou o caráter do pai. Mas se o pai fez o que Jesus esperava dele, ele vai ser recebido com um tapete vermelho. O próprio mestre o recebe. E no caso da mãe, então, nem se fala. Agora, e os filhos? E os filhos? Paciência. O que Jesus esperava é que o papai e a mamãe colocassem todas as sementes de luz naquele coração. E quando é semente de luz, um dia elas vão florescer, nem que seja daqui 10 encarnações. Mas o que o papai e a mamãe têm que fazer é plantar a semente de luz. A colheita vai ser entre aquele filho e Jesus, no tempo dele. É muito interessante isso. E a terceira fase é justamente a volta para casa. Então, foi programada a encarnação, com esse detalhe todo, aconteceu a encarnação, muitos aproveitam que está encarnado e se entrega, ou seja, se entrega nada, né? Se afunda, mergulha nos prazeres da matéria, achando que não prometeu nada. Por isso que tem pessoas que falam, eu prometi isso, eu prometi aquilo, essa família é muito rígida, eu saio para balada, a mamãe me controla, eu chego um pouquinho atrasado, meu pai me controla, os meus irmãos, não, eu caí, eu nasci para ser feliz, não é essa família. E vai que não, né? E é interessante que quando a pessoa reclama, gente do céu, às vezes, eu não pedi essa família não, que família cheia de disciplina, olha, eu sou jovem, eu tenho mais é que aproveitar a vida. Ela não pediu não, ela implorou. Essa é a realidade. Então, a volta é aquela terceira etapa, quando você volta para casa, e a mesma equipe, ou as mesmas equipes que te ajudaram a programar aquela sagrada oportunidade daquela reencarnação, vai te receber e vai avaliar o que foi feito, o que não foi. Em resumo, gente, toda vez que a gente volta para casa, ou seja, toda vez que a gente morre, a gente tem que apresentar uma folha de serviço do que foi feito. Quantas lágrimas você enxugou, quantos corações você consolou, quantas esperanças você realmente colocou na vida das pessoas. Paralelo a essa folha de serviço, você tem que colocar também o que você fez com os filhos que eu te dei, ou com o papai, ou com a mamãe, que Jesus te confiou. O que você fez, como é que você tratou? É só isso que vai acontecer. Então são 3 fases interessantes. É lógico que lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, explica pormenorizadamente como é que funciona a família, porque há casos que, olha, o ideal, o normal é o pai e a mãe cuidar carinhosamente dos filhos, do berço até... Mas às vezes os pais são louquinhos. Às vezes os pais foram os piores inimigos. Às vezes a mãe só deu exemplo terrível. Às vezes o pai foi uma pessoa que foi uma vergonha para a família. Acontece. Assim como acontece também que às vezes o pai e a mãe faz tudo. E o menino é uma vergonha, o menino é uma decepção, o menino é... Isso é normal, é natural. Por isso que a Terra é essa mistura de hospital, escola e presídio. Nós ainda estamos nessa faixa evolutiva. É natural. Só que tem um detalhe. Está bem claro. Mesmo que o seu pai foi uma pessoa realmente até perversa, você não tem o direito de pagar com a mesma moeda.
Você tem que... Com relação ao pai, com relação à mãe, a coisa é muito mais grave. É lógico, o papai e a mamãe tinham que ser pais maravilhosos, mas muitos não foram. Mesmo assim, você não tem o direito de pagar com a mesma moeda. Por isso que é importante a importância de conhecer o Evangelho. Eu tenho uma amiga que ela fala para mim, Paulo, eu não tenho nem amizade pela minha mãe, nunca tive. Graças a Deus, graças ao Espiritismo, eu nunca me fez mal ela, mas nunca me fez bem também não. Eu sou frio e indiferente, ela é fria e indiferente para mim, mas né, hoje eu e as minhas irmãs cuidam dela. Vou quando é o meu final de semana de ir, eu trato ela, né? Graças ao Espiritismo eu trato bem, mas não tenho nem amizade. Mãe, quer água? Sim. Também não sou fria, né? Quer água? Toma. Não. A gente sabe que... Mas dizer que é a minha... Não. Mas é natural, Paulo, nunca teve nada. Então, gente, acontece mesmo. Tem relacionamentos que parece que são frios, mas é justamente para isso que existe a família. A família não é nada mais do que um processo de autodescobrimento e também de progresso. Por exemplo, essa minha amiga que tem essa mãe hoje, olha, para ela estar tão fria com essa mulher que é mãe, é porque o passado foi uma coisa bem esquisita. Graças a Deus já não estão brigando. Elas são frias, as duas são frias, mas pelo menos já está maravilhoso. Pelo menos não estão brigando. É lógico que na próxima encarnação já vai estar acostumada, né? E assim é o processo de reencarnação. É muito interessante. E assim também como a relação dos filhos é muito séria com os pais. Ah, meu pai fez isso, então... Não, é muito sério. Por isso que tem um ditado que fala, um pai ou uma mãe, né? Uma mãe, normalmente é mais a mãe. A mãe cuida de 10 filhos, mas dificilmente 10 filhos conseguem cuidar de uma mãe. Principalmente quando realmente a idade dela está mais avançada. É muito interessante isso aí, porque realmente a gente mostra. Na Bíblia tem uma passagem interessante do rei Salomão, que uma mulher chega para o rei Salomão e fala, olha, eu tenho um filho e essa pessoa aqui, essa mulher também tem um filho. Só que nessa noite, ela rolou na cama e matou o filho dela. E aí ela aproveitou que eu estava dormindo, pegou o meu filho, colocou ao lado dela e pegou o cadáver e colocou no meu. Então eu vim aqui para resolver essa situação. E a outra mulher, não, esse filho é meu, quem morreu é o seu. Então, essa história é interessante, famosa. Então a mulher foi lá no rei Salomão e pediu justiça, né? E a outra mulher, não, aqui, a mentirosa, falou assim, não, quem morreu foi o seu, o meu está aqui vivinho e tal. E aí a mulher pedindo justiça, o rei Salomão falou assim, chama um soldado. Soldado, tira a espada e corta esse menino no meio. Parece piada, né? Corta esse menino no meio, que a gente vai resolver isso agora. E cada uma fica com a metade. Aí, o que acontece? A mulher que estava falando a verdade falou assim, rei, para. Pode dar. Pode dar o filho para ela. Pode dar o filho para ela. Aí o que o rei Salomão falou? Soldado, para. Eu já sei quem é a verdadeira mãe. Porque a outra falou, então corta é agora. E a outra, a verdadeira mãe, não. Isso eu não aceito. Com meu filho, pode dar, rei, para ela. E o rei, né? Inclusive ele ficou muito conhecido pela sua sabedoria. Ele descobriu com aquele gesto quem era realmente a mãe. Ou seja, era aquela mulher que não deixou matar o filho. Então, realmente, quando Jesus fala da importância de honrar pai e mãe, a força da mãe é muito grande. Inclusive, Chico Xavier tem uma frase interessante que ele fala o seguinte, oração de mãe não bate nas portas do céu. A oração dos homens, dos pais, bate na porta do céu. A oração das mães, não. A oração das mães arromba. Arromba. A força de uma oração da mãe é uma coisa impressionante. Então, é muito importante isso. Todas as famílias têm algumas características básicas, gente. Todas as famílias. Por exemplo, papai, mamãe, os filhos, eles têm compromissos espirituais.
Tem compromisso. Eu não estou dizendo que todos são endividados. Não, não é isso. Às vezes, um vem ferido, machucado, e vem cobrar, porque aquele que o feriu está na família. Então, em resumo, às vezes vem inimigo sim, mas às vezes vem almas afins. Eu fiquei sabendo que a Vera e o Carlos vão reencarnar. A situação da Vera é terrível, porque o Carlos e a Vera têm um compromisso terrível. Mas eu que conheço a Vera e devo um grande favor para ela, porque em 10 encarnações passadas ela me fez um favor muito grande, eu me comprometo e peço para ir junto com a Vera para dar um apoio, para ser o grande companheiro dela. É como se o Renato fosse fazer uma viagem de 2, meu amigo Renato vai fazer uma viagem de 2 dias, mas uma viagem complicada na região. Vai sozinho? Vou. Poxa vida, mas você vai pegar a estrada de chão, aquilo ali vai estar chovendo e tal. E eu não estou fazendo nada, eu mesmo que tiver. Não, vou deixar o meu amigo lá sozinho. Não, Paulo, fica aí e tal. Não, eu vou contigo, vai que você precisa de alguém. Pô, te devo tanto, só de ter construído esse centro espírita aqui já. E assim, acontece muito isso. Às vezes a pessoa tem uma afinidade muito grande. Ou essas pessoas que já, como Jesus fala, aquele que já faz a vontade de meu Pai. Quando ele vê uma situação de uma mulher muito sofrida, ele pede, deixa eu ir pelo menos uns 70, 80 anos ficar com essa mulher na terra para ajudar a diminuir a sua dor. Essas pessoas se colocam no lugar do outro. Por isso que é fácil para elas tomar essa decisão. Então, família tem disso. Então, uma das características da família é justamente isso. Uns vêm como realmente inimigo, mas outros vêm como apoio. Uma coisa que funciona demais. A família é um espelho, porque através de você descobrir por que a minha família é assim. Quando você usa o Evangelho para descobrir por que a sua família é daquele jeito, você conhece quem você é. A melhor maneira de você se conhecer é analisar à luz do Evangelho por que a sua família é assim, a sua. Você se conhece. É impressionante. Outra característica, gente, da família, Deus não erra um endereço. Deus não erra um endereço. Quando ele manda aquele filho com aquela característica, quando ele manda aquele marido com aquela característica, Deus não erra nenhum endereço. Então são características da família. Uma outra coisa curiosa, é interessante que diariamente você vai ter as lições que você precisa trabalhar. E quando a gente fala lições diárias, são lições que a boa vontade vai funcionar como uma lixa para dissolver aquelas saliências do passado. A melhor análise da boa vontade, pô, mas meu marido sempre falou isso, será que ele não vai aprender? A minha esposa sempre falou isso, será que ele não vai aprender? Meu filho sempre é isso. Então tem coisas que vai ser diárias, talvez em toda a extensão daquela família. Mas isso aí tem só um objetivo, você tem que usar a boa vontade, a persistência, a determinação, a resignação e transformar a boa vontade numa lixa, para que aquela lixa vá aplanando as saliências que vieram do passado. Então são essas as características da família. Mas acima de tudo, gente, em resumo, o que importa? Para finalizar, o que importa é que em toda a família, o que impera é a providência divina. A providência divina providencia, né? Por isso que chama providência, né? A providência divina providencia tudo o que você precisa para realmente voltar para casa com o dever cumprido, voltar para casa com aquela tarefa totalmente exitosa. E quando lógico, não é só a providência divina, nós temos que entrar em sintonia com a providência divina. E para isso a gente tem uma cartilha chamada Evangelho. Para isso a gente tem um rabi, um mestre que se chama Jesus.
Jesus e o Evangelho nos ajuda a aproveitar todos os recursos que a providência divina nos ajuda para aproveitar o momento que a gente está passando, especialmente com a nossa família, para a gente voltar para casa. Voltar para casa e realmente com a missão cumprida. E quando você estuda o Evangelho, você compreende que você não tem que sentir um culpado. O meu passado, eu sou culpado. Não, e também não tem que se sentir que você é vítima do seu presente. Não. Você tem que compreender que você está dentro de um processo de autoconhecimento, de autodescobrimento e, acima de tudo, você está atravessando uma faixa. Às vezes você passa por uma família, por um momento tumultuado, mas quem sabe se na próxima encarnação a sua família será justamente para você recuperar, acalmar, melhorar. É sempre assim. É sempre assim. O que importa é você ter certeza absoluta que tudo está nos planos de Deus e o próprio Deus vai te dar todos os recursos para não só você passar por essas experiências e, acima de tudo, aprender as lições que justifica as experiências que você está passando. Quando Jesus fala, daí não saireis até que seja pago até o último centil, significa que é necessário. E se você for reprovado, tem que fazer novamente, passar novamente por essas provas. Talvez não tão felizes como agora, né? Porque às vezes complica um pouquinho também. Muita paz, muita luz. Vou beber água. Amores desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. E sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou dois em um. Aqui nessa usina de amigos, eu corro muito menos perigo. No exercício do amor cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Eu tenho amores do outro lado da vida que me amparam de um jeito muito especial. Também tiveram que vencer o mundo numa veste carnal. Me amam com amor jamais visto, são todos tarefeiros do Cristo. E além de amigos tenho o meu guardião, e ter um amigo anjo inspira paz e oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo do caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Ter amigos é juntar tesouros do céu, um amigo sincero é para sempre, é fiel. Canções de amizade ecoam na eternidade, seguem semeando paz, não são esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Tenho um amigo meu tão sublime, ele é leão, ele é cordeiro, ele é o governador. Fé na minha vida, o chão que eu piso é meu rabi, meu senhor. Foi uma flor no meio do lodo, pregou e deu a vida por todos. Deixou no mundo suas pegadas de luz, é meu amigo do peito, o nome dele é Jesus. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo do caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai.
Fazer amigos é juntar tesouros no céu. Um amigo sincero é para sempre, é fiel. Canções de amizade ecoam na eternidade, seguem semeando paz, não são esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Sejam bem-vindos nessa usina de fazer amigos. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito, mas que diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de se fazer amigo. Obrigada, Marcelo, como sempre, encaminhando essas canções que tornam nós amigos nessa usina de amigos mais perseverantes, sem cair, um levantando o outro, seguindo de mão dadas, com o amigo do peito, o nome dele é Jesus. Realmente linda canção, e estamos nós aqui, como todos que sentavam nos montes, nas praias, a ouvir Jesus. Hoje, através do nosso irmão Paulo, que fala desse mestre com tanto amor. Nossa gratidão, Marcelo, nossa gratidão, nosso irmão Paulo. O meu coração é muito alegre por estes momentos que nos tornam mais cativos dessa verdade. Então, com gratidão, essa espiritualidade que nos acompanha, que nos abraça, que nos fortalece, que nos agracia com o simples, com o intenso amor de Jesus. Que possamos, Mestre amoroso, estarmos mais unidos. Que possamos, Jesus, sempre mais estarmos afins à Tua verdade. Essa que nos cura, essa que nos movimenta através da fé, essa, Jesus, que nos faz caminhar com mais alegria e disposição para vencermos com perseverança essa existência. Pedimos, Jesus, também por todos que estão nos seus lares, que estavam aguardando a transmissão, que todos também sejam agraciados pelas energias a qual a espiritualidade está nos concedendo desde o início da noite. E a todos neste planeta, a todos do mundo espiritual, que estão também necessitando das tuas curas, que estão, Jesus, a querer ser acolhido pelo teu grande amor. Pai nosso, que estás nos céus, Pai, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, sempre acima da nossa. O pão que sustenta, fortalece o corpo carnal, o corpo espiritual, dá a todos nós hoje e sempre. Perdoe, Pai, as falhas que temos, não só dessa existência, como de tantas outras. Assim como nós perdoamos as falhas do nosso irmão, e não deixa nenhum de nós, Pai, entregues às vibrações que são desfavoráveis a nós mesmos. Livra, Pai, a todos nós dos males. Livra, Pai, a todos dos perigos, para que possamos continuar encaminhados, abraçados ao amor, à luz de Jesus, passo a passo no caminho que leva a Ti, Pai. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então continuem todos em silêncio, aguardando os passes que agora vão se realizar na cabine.